Bom Jardim de Goiás, sábado 15 de abril de 2023. Um dia que ficará marcado para sempre na história da Assembleia de Deus. Grande celebração de inauguração. Mas espere, vamos contar essa história do começo. Na década de 50, exatamente no dia 6 de abril de 1955, chega em Barra do Garças o evangelista Valdemar Nogueira Ramos, enviado pelo pastor Divino Gonçalves dos Santos de Iporá, Goiás, para iniciar a Igreja Assembleia de Deus. Logo deu-se início à construção da primeira igreja em Aragarças, Goiás, na antiga Rua 14. Com ofertas missionárias dos irmãos do campo de Iporá, Goiás, estava implantada o Ministério de Madureira na região do Araguaia, em 10 de outubro de 1960. Tempos depois, o pastor Valdemar Nogueira Ramos é oficialmente transferido para Anápolis, Goiás, terminando o tempo do pioneiro na região, deixando várias congregações e pontos de pregações, entre eles Bom Jardim de Goiás. Em 1966, nasce o campo de Barra do Garças, tendo como presidente o pastor Joaquim Alves de Souza, AD Bom Jardim de Goiás. Tempos depois, deixa de ser ponto de pregação e se torna congregação do campo de Barra do Garças. A AD Bom Jardim não dispõe de muitos registros, senão os que vêm a seguir. Pioneiros, pastores, obreiros e irmãos que passaram no início da igreja nas décadas de 60, 70, 80, 90, deu-se continuidade à obra de Deus, construindo igrejas, evangelizando e ganhando vidas para Cristo e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A exemplo do primeiro novo convertido, João Pereira dos Santos, o João Vaqueiro, pai do conhecido amigo João da Chácara. Outros que fizeram história: pastor Antônio Alves de Souza e Romilda Cassimiro de Souza, pastor Adair Corrêa da Silva e Joana Barbosa da Silva, pastor José Barbosa, Zé Baiano, pastor Divino Antônio da Costa e Maria Helena da Costa, pastor José Moreira e irmã Raimunda, pastor Raimundo Saraiva e irmã Maria, pastor Aureliano e Neuza Nascimento, pastor Eudócio Barbosa de Miranda e irmã Dorcas, pastor Vanderlino Alves de Souza e Maura Alves de Souza. Homens e mulheres de Deus que, juntamente com suas famílias, obreiros, membros e irmãs, deixaram uma linda história construída e um excelente legado. Durante esse tempo, passaram alguns pastores e presidentes no campo de Barra do Garças. Pastor Valdemar Nogueira Ramos, pastor Durvalino Nogueira de Souza, pastor Valdomiro Raimundo de Souza, pastor Moisés Martins da Rocha, pastor Joaquim Alves de Souza, pastor Newton Pereira Abreu, pastor João Alves de Souza. Homens esses que se gastaram na obra de Deus, fazendo a diferença e dando total apoio à AD Bom Jardim. E com isso, o nome do Senhor foi honrado em fidelidade e lealdade. No dia 25 de dezembro de 1991, o pastor presidente do campo de Barra do Garças na época, João Alves de Souza, transfere e dá posse na AD Bom Jardim de Goiás o pastor Sandoval Gomes de Abreu e sua esposa missionária Almerinda Mendes de Aguiar Abreu. Chegando na cidade, logo perceberam o grande desafio que os aguardava, entre eles a construção de um novo e maior templo, pois o que tinha não comportava mais os seus membros e as festas eram feitas em grandes barracas de palha. Em abril de 1992, a igreja, por meio de doação, consegue a tão sonhada área. No dia 30 de julho de 1993, chegou o grande dia, o lançamento da pedra fundamental. Estava presente o pastor Olímpio Abreu, pastor João Alves Batista, entre outros. Deus estava preparando tudo. E no dia 10 de agosto de 1993, acontece o início da grande obra com campanhas e ajuda de amigos e irmãos. 10 meses de construção. Já no ano de 1994, no mês de junho e em uma quinta-feira, acontece o primeiro culto de ação de graças no novo templo da Assembleia de Deus, já levantada às paredes, com cobertura, reboco, contrapiso, janelas com vidros e outros. Um grande milagre estava ali diante dos olhos, em tempo recorde. A igreja estava sempre em ação. Grandes festas, treinamentos, batismo nas águas, cultos nas fazendas e muito mais. Em outubro de 1996,
Chega ao fim a passagem do pastor Sandoval Gomes de Abreu e missionária Almerinda Mendes de Aguiar Abreu em Bom Jardim de Goiás. São transferidos deixando boas lembranças e um excelente trabalho prestado. 13 de outubro de 1996, o pastor presidente João da Cruz Gomes Feitosa transfere para a AD Bom Jardim de Goiás o pastor Divino Elias Francisco e pastora Ana Márcia de Alcântara Elias. E a posse acontece dias depois, no dia 17 de outubro. Na comissão de posse, o pastor João da Cruz Gomes Feitosa, pastor Vanderlino Alves de Souza, que já havia dirigido a igreja em Bom Jardim de Goiás, e o pastor João Batista Rodrigues de Oliveira, que tempos depois seria pastor dessa abençoada igreja. Aqui, o pastor Divino Elias e pastora Ana Márcia fizeram um ótimo trabalho, sempre seguindo os bons costumes e baseados sempre na palavra de Deus. Não ficaram muito tempo, pouco mais de 3 anos, mas o tempo foi muito bem aproveitado, sendo na continuidade da construção do templo, colocando o piso na igreja, entre outras benfeitorias. A obra de Deus não parava, vidas se rendendo aos pés de Jesus. Um tempo de crescimento do reino de Deus nos setores da cidade e na zona rural. Depois de 3 anos e alguns meses, o pastor Divino Elias Francisco e pastora Ana Márcia de Alcântara Elias são transferidos para a Rua 14 em Aragarças. Chegando o pastor Sebastião do Carmo e Souza e missionária Alaide Gouveia Souza. E no culto de posse já percebia o jeito amável desse casal, que também fizeram a diferença na obra de Deus nesse lugar, apacentando o rebanho do Senhor Jesus com amor e dedicação. O templo não era esquecido. Sempre atento no zelo com a casa de Deus, e as melhorias eram notáveis. Salvação de almas, reconciliações e batismos sempre aconteciam. Obreiros e irmãs em mãos dadas com os nossos pastores presenciavam o crescimento da igreja. Por aqui ficaram por 4 anos e foram transferidos, deixando a marca de bons e amáveis líderes. Em 5 de janeiro de 2003, é chegado um novo ciclo na vida do pastor João Batista Rodrigues de Oliveira e pastora Maria Creuza Lemos e família. Data essa da posse desses amados pastores à Igreja AD Bom Jardim de Goiás. Vindo eles da congregação Nova Esperança, antigo setor Y em Aragarças, Goiás, que por um tempo de 19 anos foram abençoados e honrados naquele lugar. Conta-se a história que, por terem muito tempo dirigido aquela igreja, quem seria o pastor presidente que teria coragem de transferi-los para outra congregação? Em 22 de julho de 2001, chega para o campo de Barra do Garças, em solenidade de posse, o pastor presidente José Fernandes Corrêa Noleto e sua esposa Elzimar Pereira Mariano Noleto e família. Após 1 ano e 6 meses presidindo o campo de Barra do Garças, na visão e direção de Deus, acontece a transferência que muitos não acreditavam. A congregação de Bom Jardim de Goiás abraça e recebe com alegria o pastor João Batista e pastora Maria Creuza e família, que, obedientes a Deus e à liderança do presidente pastor José Fernandes, não questionaram a transferência e por aqui já completaram, no dia 5 de janeiro de 2023, 20 anos, sendo abençoados e prósperos nesse lugar. Ao chegarem na cidade e na igreja, notam que o primeiro desafio era sair do aluguel da casa pastoral. Em pouco tempo, com a ajuda dos irmãos que estavam dispostos e trabalharam com algumas campanhas, a antiga igreja passa por uma excelente reforma e se transforma em uma ótima residência, sendo inaugurada com a presença do pastor presidente José Fernandes, pastora Elzimar, obreiros e irmãos. Nesse dia, aconteceu uma grande celebração. A igreja está feliz e animada com tudo o que acontece. Muitos batismos, grandes celebrações. A igreja crescia e cresce todos os dias. Uma igreja unida que vive os Salmos 133. Crescendo e se desenvolvendo. Ação, dedicação, força e atividade intensa qualificam os nossos pastores que incansavelmente trabalham na obra de Deus. O templo, desde que chegaram, foi passando por reformas, mudanças e adequações por fora e por dentro. A exemplo da fachada do templo que foi modificada, forro de gesso que foi colocado, climatizando toda a igreja com ar-condicionado. Janelas normais de vidros foram tiradas e colocadas janelas de blindex, bancos de madeiras,
Cadeiras de plástico saíram para a chegada de novas e personalizadas poltronas para o conforto dos amigos e irmãos. Importantes mudanças também foram feitas no altar, com rampa, escada, porcelanato, grades de inox. Na galeria, vista para o altar e tirada de grades de ferro para os de vidro, mas a segurança preservada. Novas pinturas por dentro e por fora do templo e, claro, não esquecendo da estética e zelo na parte exterior do templo, tirando os portões de ferro que já estavam deteriorados e colocando-os de vidro, melhorando o visual, juntamente com o lindo jardim. Um aconchegante salão de eventos também foi construído e adquiridos jogos de mesas e cadeiras para a realização dos eventos da igreja. Com algumas campanhas e muito trabalho, foram construídos também novos banheiros na AD Bom Jardim de Goiás. E muito mais aconteceu e foi feito. A exemplo da emancipação do campo em 15 de dezembro de 2016. Enquanto congregação e agora campo, a EAD Bom Jardim de Goiás nunca deixou de honrar e agradecer a liderança que juntos ajudaram chegar até aqui. Pastor José Fernandes Correia Noleto, presidente da AD Cuiabá, e presidente da Conemab Mato Grosso, e pastora Eusimar, pastor Osmar Noronha e pastora Sônia, pastor Eurípedes Marciano e pastora Nair Lopes, pastor João Feitosa, em memória, e pastora Maria Rosa. A promessa de Deus cumpriu na vida do pastor João Batista e pastora Maria Creuza, que por 6 anos são presidentes desse abençoado campo. Na verdade, um novo campo, mas que já conta ao todo com 6 congregações e um ponto de culto, sendo na cidade e na zona rural. AD Congregação Setor João Batista, AD Congregação Nova Jerusalém, AD Congregação Canaã, AD Congregação Nova Esperança e AD Congregação Nova Canaã do Leste, AD Congregação Ponto de Culto, Novo Tempo AD Congregação Monte Sinai. Isso tudo aconteceu e continua acontecendo porque a marca dos nossos pastores presidentes, João Batista Rodrigues de Oliveira e pastora Maria Creuza Lemos, e toda a igreja, é a obediência, fidelidade, lealdade a Deus e suas lideranças. Bispo Primaz Manuel Ferreira e Bispa Irene, Bispo Samuel Ferreira e Bispa Keila Ferreira, pastor José Fernandes, presidente da Conemab Mato Grosso, pastora Eusimar e outros. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, versículo 4. Texto bíblico sempre citado nos cultos e celebrações pelo presidente da AD Bom Jardim de Goiás, pastor João Batista Rodrigues de Oliveira. AD Bom Jardim de Goiás, a Igreja da Família. Gratidão a Deus por fazer parte dessa extraordinária história.